Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Paz do Senhor. Esse louvor está na minha mente gravado assim todo dia. Grandioso, grandioso, grandioso és tu, Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é isso. Ele é acima de tudo que eu penso, de tudo que eu imagino. Ele está muito além do meu entendimento humano. Amém? Paz, minhas queridas. Mais um dia, como prometido, o nosso devocional / discipulado. E para o tema de hoje, eu pensei por que não abordar uma coisa que é mais voltada para nós, mulheres. Amém? Então, às vezes sentimos falta, e é muito normal, de termos uma palavra voltada para nós. Algo que fala aos nossos corações. Quem somos e quem devemos ser. Há uma diferença. Eu vejo que há uma diferença. Quem nós somos como mulheres e quem nós realmente devemos ser. Então, eu vou trazer um estudo hoje, dia 1 de abril, mas não das mentiras, amém? Em nome de Jesus, nós rejeitamos esse dia, porque o pai da mentira é o diabo e nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, para nós, todos os dias é dia da verdade, amém? Amém. Minhas amadas, eu quero partilhar com vocês, minhas queridas, um tema que é a mulher que eu quero ser. Eu não sei qual é a mulher que você quer ser, mas sei qual é a mulher que eu quero ser. E eu quero partilhar um pouquinho disso. Pode ser que eu consiga te influenciar a ser também esse tipo de mulher, que coincidentemente é a mulher que o Senhor também quer que nós sejamos. A mulher deve ser a imagem daquilo que Deus espelha na sua palavra, amém? O tema de hoje vai focar sobre uma mulher. O nome dela começa com A. Ela é uma mulher muito pouco falada na Bíblia. Será que você conhece? Chamada Abigail. Abigail, isso mesmo. Quem foi Abigail? É isso que nós vamos falar aqui, amém? Então, vamos falar de Abigail, da história dela, do quanto a história dela sempre me impactou muito e por isso eu quero partilhá-las com vocês, minhas queridas, amadas discípulas, amém? Essa passagem de Abigail está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, amém? E eu vou ler um pouquinho, só um pouquinho, porque o que eu quero mesmo é contar essa história para vocês, porque o capítulo é longo e vocês depois podem ler melhor quando estiverem em casa, sozinhas. Eu aconselho até que façam essa leitura do capítulo completo. Eu vou dar assim um panorama geral da vida dela, do que ela fez, o que ela representou. Então eu vou ler apenas alguns trechos, amém? Diz assim a palavra do Senhor lá no livro de 1 Samuel, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. O nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome.
Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos a nós, seus servos, e a seu filho Davi, aquilo que puder. Amém? Amém. Então, estamos a falar da história de uma mulher chamada Abigail. Ela tinha um esposo, ou seja, ela já era uma senhora casada, tinha filhos, e ela era esposa de um homem chamado Nabal, que vivia em Carmelo. Esse homem era descendente de Caleb, esse Caleb mesmo que você está a pensar, aquele do Josué e Caleb, amém? Andavam sempre juntos, exatamente. Então ele era descendente de Caleb, mas parece que não era muito parecido com o seu ancestral, porque diz que ele era um homem rude e mau. Tão mau que ele não teve em atenção o pedido que Davi fez quando precisou dele. É conhecido aquilo que a história espelha, aquilo que a Bíblia espelha nesta história. Diz que os homens de Davi davam proteção aos tosqueadores das ovelhas de Nabal. E durante todo o tempo que eles estiveram ali, naquelas redondezas, naquele lugar, eles deram proteção aos homens de Nabal. Mas estava a aproximar-se a época de festas, as festas dos judeus, e Davi queria celebrar com os seus homens. E eu achei interessante a forma como Davi se dirigiu a esse homem, que era muito rico, e então houve uma reverência, houve um tratamento diferenciado. E o versículo espelha que Davi primeiramente pediu-lhe por favor, usou, não é, esse termo, e a outra coisa que espelha é que ele disse que nos dê aquilo que puder. Então não foi uma exigência, foi um pedido, não é? E que podia perfeitamente ser atendido, porque Nabal era um homem muito rico e devia ter atentado para o facto de que aquele Davi que ele tanto desprezou deu proteção aos seus animais, deu proteção aos seus homens. A resposta, vocês depois vão ler, minhas queridas, o capítulo inteiro para entenderem melhor a história, mas eu vou dar-vos um panorama. O que fica bem claro ali, na resposta que Nabal mandou entregar a Davi, foi um autêntico desrespeito, foi uma autêntica afronta. Comparou Davi a uma pessoa qualquer e disse claramente que não haveria de dar absolutamente nada para ele e para os seus homens. E Davi encheu-se de fúria naquele momento, com toda a razão, e preparou 400 homens e decidiu dirigir-se à cidade de Nabal e destruir todos os varões, todos aqueles que fossem do sexo masculino, tanto homens como crianças, todos os homens seriam destruídos à espada. Ainda estava Davi a preparar-se e a caminho da cidade para atacar a cidade. Os homens de Nabal, conhecendo o caráter desta mulher, Abigail, o que eles fizeram? Foram falar com a sua patroa, foram falar com ela e explicaram-lhe e disseram tudo quanto Nabal havia feito. E ela teve que tomar uma decisão. E a decisão que ela tomou evitou uma guerra. Então, nós queremos ser este tipo de mulher. A mulher que tem atitude atempada, a mulher deve ter atitude. A mulher não deve ser parada, não deve ser deixar que as coisas aconteçam e ela não ter uma reação. Nós devemos saber como reagir enquanto filhas de Deus. E a reação da Abigail foi das mais incríveis. Ela, com muita agilidade, pegou nos seus homens, naqueles homens, ordenou que fosse colocado todo tipo de mantimentos, desde os pães, o vinho, o azeite, as passas, aquele tipo de comidas que eles usavam para as festas, juntou, pôs tudo por cima dos animais e foi
sem que o seu marido, sem que o seu esposo soubesse, foi ao encontro do rei Davi. Tendo lá chegado, ela atirou-se ao chão diante dele, prostrou-se e disse: Senhor, tenha misericórdia. Tudo isto é culpa da tua serva, porque não sabia que o meu esposo havia de agir daquela maneira. Mas ele verdadeiramente, como o nome dele indica, ele é louco. Ele é uma pessoa, vamos dizer, sem concentração mental. Foi aquilo que ela falou. Ela teve um discurso, ela teve uma forma de se dirigir a Davi que fez com que Davi voltasse atrás na sua decisão. É muito impactante tudo aquilo quanto Abigail falou para Davi e por outro lado, ela mesma colocou-se numa situação diante de Davi em que lhe disse que Deus o abençoasse, que ele aceitasse a oferta dela, que ele atentasse para o pedido, para a súplica que ela lhe fazia, uma vez que um dia, quando o Senhor o exaltasse, que Davi não tivesse nas suas mãos aquele sangue inocente. E Davi refletiu diante das palavras de Abigail e disse que bem-aventurada és tu, porque o Senhor é que te trouxe para me impedir de derramar sangue inocente. E a vida daquela mulher é incrível. A vida daquela mulher é algo que só a intervenção de Deus, por causa da sua sabedoria. A história de Abigail diz que ela era uma mulher bonita, mas nós acabamos por ver que ela tinha muito mais. Então nós entendemos aquilo que Provérbios, a mulher de Provérbios diz, que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Que a beleza, que a formosura são enganosas, que isso não é tudo. A mulher pode sim, pode ser bonita, pode ter uma boa aparência, pode cuidar-se, faz parte de ser mulher. Todas nós mulheres gostamos de estar bem cuidadas, bem apresentadas, mas deve haver um equilíbrio. A mulher de Deus deve ter as duas vertentes, deve ter as duas coisas, as duas facetas. Então eu venho exortá-las a que estudem com profundidade a vida de Abigail, porque com a sua palavra ela conseguiu fazer mudar uma situação. Imagina, muita gente teria morrido naquele dia. Então nós, mulheres, precisamos de ter sempre uma palavra temperada, precisamos de ser sal e luz, precisamos de ser equilibradas. Lá em Mateus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos, filhas de Deus. E nós, nas bem-aventuranças, e nós verdadeiramente vemos que a atitude de Abigail aqui mostrou-nos que ela era uma pacificadora. E nós podemos olhar para a atitude dessa mulher e dizer: essa mulher é filha de Deus. E é assim que eu quero ser identificada, e é assim que eu quero que vocês sejam identificadas. Que nas vossas atitudes, nas vossas palavras, vocês consigam ser pacificadoras, consigam ser a mulher que Deus quer que vocês sejam. A mulher que eu sei que vocês podem ser. Todas nós podemos, amém? É incrível. Eu quero dizer que eu até se tivesse mais uma filha menina, eu queria que se chamasse Abigail, porque eu olho para a vida dessa mulher, eu leio muito, constantemente a vida dela, e eu não me canso de estudar com profundidade quem ela foi, aquilo que ela fez, porque depois ela teve a recompensa. Se vocês continuarem a ler a história de Abigail, diz que passado uns dias o seu esposo Nabal teve pasmo de coração quando soube de tudo quanto ela tinha feito e acabou por morrer. E quando morreu o seu esposo, Davi ficou a saber
e mandou buscá-la e fez de Abigail sua esposa. E nós sabemos que Davi passou a ser rei e foi rei durante muitos anos. Então, por causa da sua sabedoria, ela foi digna de ser achada como esposa de um homem que se tornou um rei. E com Davi, ela teve um filho chamado Quileabe. Algumas versões bíblicas também dizem que ele se chamava Daniel. Então, nós agora entendemos, não é? Que também tem as suas vantagens quando nós agimos com sabedoria, com discernimento, quando nós não somos aquela pessoa, a mulher agitadora, a mulher fofoqueira, a mulher que põe lenha na fogueira, que gosta de ver a água ferver até entornar. Não interessa qual situação eu encontro, qual problema, e até às vezes passando por cima daquilo que é a minha opinião a respeito, porque às vezes vamos ter que passar por cima da nossa própria opinião, da nossa razão humana, para pôr acima aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. E se a palavra de Deus diz que nós devemos ser pacificadoras, então que nós o sejamos. A exortação que eu trago hoje é justamente essa, que a mulher que você é, seja a mulher que agrada a Deus, que seja a mulher segundo o coração de Deus, que você seja uma pacificadora, que você seja uma pessoa que planta o bem para que amanhã você possa colher o bem, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer e que tudo que o homem aqui semear, também aqui colherá. Amém? Então, minhas amadas, que Deus vos abençoe. Eu vou pedir que vocês leiam com profundidade. Eu estou aqui a ver porque fiz algumas anotações. Eu vou pedir que vocês leiam 1 Samuel capítulo 25, para vocês conseguirem compreender melhor. Meditem 1 Samuel 25, meditem as bem-aventuranças, tirem as vossas ilações, façam as vossas análises, não estejam limitadas ao vídeo, aquilo que eu digo aqui, porque realmente é sempre só um trechozinho para vos ajudar a chegar a uma linha de raciocínio e para vos ajudar a ter um tema, não é? Um tema de estudo, de devocional, amém? Então eu quero agradecer uma vez mais pelas visualizações, quero agradecer por tudo que vocês têm feito, pela palavra de encorajamento, a Ju, minha querida, que me dá muita força sempre. Então, todas vocês, eu agradeço em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe a todas, amém? Aleluia.